Oi, Ciência Sur está começando agora. Hoje vamos falar da educação de crianças e da questão da disciplina, dos limites. Limites que vamos combinando em falta, em casa, na escola, na rua, na vida. A psicopedagoga Heloísa Protásio diz que a escola e a família precisam se adaptar a um mundo novo, um mundo em que as crianças têm mais informação, mas nem por isso têm mais maturidade. Prova disso é a questão do bullying. As agressões entre colegas na escola, que podem ser físicas ou psicológicas. O psiquiatra Gustavo Teixeira escreveu um livro sobre o tema, Manual Anti-Bullying, e um outro livro sobre a hiperatividade, Desatentos e Hiperativos. Com todas essas questões, o que faz as crianças felizes? Uma pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria procurou responder essa pergunta entrevistando crianças em todo o Brasil. Vamos falar dos resultados desse estudo com o presidente da Sociedade Brasileira de Pediatria, Eduardo Vaz. Felicidade na infância vem também, ou será que não vem, de uma dieta adequada. A nutricionista Cláudia Lobo mostra que é possível vencer o apelo do fast food em nome de alimentos saudáveis. Essa é a proposta do livro Comida de Criança. E a música de hoje não é de criança, mas criança pode ouvir porque é de muito boa qualidade, de modo que não interfere, não, faz até bem. Fica por conta do bandolinista Hamilton de Holanda, lançando o CD Brasilianos 3. Álbum que tem choro, samba, jazz e música clássica. Músicas inspiradas em Cândido Portinari e declarações de amor a Brasília e ao Rio de Janeiro. Para a realização desse programa, contamos com a participação de vocês, nossos debatedores fixos, por telefone, por fax, por e-mail ou pelo Twitter. Vou começar perguntando para o Gustavo, vamos falar primeiro do Manual Anti-Bullying, ou dos hiperativos. Preciso do auxílio luxuoso da Heloísa, hein? Nesse Manual Anti-Bullying. O bullying sempre existiu, né? Sempre existiu, Leda. Ele ganhou visibilidade maior? O que aconteceu? Olha, estamos falando mais sobre o bullying hoje, isso é bom. A gente estava conversando anteriormente. Isso é muito bom, mas a gente chegou o momento então da gente agora separar o que realmente é e o que não é. Né? Então, assim, estudo científico tem desde a década de 70. Né? Iniciou na Noruega, e os estudos mostram que tem uma incidência, uma flutuação da incidência relativamente igual ao longo do tempo, né? Com exceção do cyberbullying, que realmente está crescendo muito agora. Né? Que é mais contemporâneo. Exatamente. E assim, em termos de definição, para a gente poder separar o que é e o que não é. Então, o que é bullying? Um comportamento agressivo entre estudantes. Para ser considerado bullying, é uma violência que pode ser física, verbal ou moral, mas é importante que ocorra de uma forma repetitiva e numa relação desigual de poder, entre um aluno que tem mais poder contra um outro que tem menos poder e não consegue se defender. Né? E é essa agressão repetitiva que vai realmente agredir e realmente destruir a autoestima dessa criança ou desse adolescente. Então, é uma agressão repetitiva. Você acha que aumentou, Luísa? Eu concordo com o Gustavo, que sempre existiu. Mas hoje eu acho que a mídia também traz de uma maneira muito maior e que, por um lado, o conhecimento faz com que a escola possa pensar também na sua forma, porque é o espaço escolar que é capaz de fazer um trabalho preventivo nisso tudo, né? Que é fundamental. Mas, por outro lado, né, isso está se falando tanto no mundo de hoje que também deixa as famílias muito ansiosas e muito amedrontadas até, né, com a questão do bullying. Então, qualquer diferença ou conflito passa a ser motivo de grande preocupação da família e que, às vezes, deixa a gente um pouco... Para a escola é muito complicado mesmo, né? E aí a família vai para a escola vai querendo... reclamando. E muito interessante, porque, às vezes, vem uma família dizer que o filho está sofrendo bullying, nomeando o coleguinha. Eu tive exatamente essa experiência. Na semana seguinte, era o pai do outro coleguinha reclamando do primeiro. Do reclamado. Ou seja, são duas crianças ativas bastante. E de repente são melhores amigos. Muito próximas. Né? Porque crianças sempre brigaram, sempre debocharam, sempre apelidaram os outros, né? Então eu acho importante assim, orelhudo, isso, né? Tá mostrando baleia, o que é sempre foi realmente isso, hein? Sim. Narigudo, E, orelhudo. e claro, se é uma violência repetitiva, traz sofrimento. Para a gente ter essa caracterização de bullying, tem que haver sofrimento, né?
Então, e daí vai ser importante a gente passar a identificar qual é aquele perfil de criança que, digamos assim, é mais vulnerável. Então a gente sabe que qualquer criança pode sofrer bullying. Entretanto, aquelas mais tímidas, retraídas, menos habilidosas socialmente, que têm dificuldade de pedir ajuda, tem dificuldade na comunicação, que se dá pior nos esportes, que normalmente se dá pior nos estudos, essa criança é mais vulnerável, né? E daí vai ser o trabalho de toda a sociedade, da escola, da família, de estar, de repente, trabalhando e capacitando essa criança para torná-la mais habilidosa e diminuir a chance dela se tornar um alvo, por exemplo, dessa violência, né? O ideal é sempre pensar na prevenção, né? Mas eu acho que é importante definir um pouco isso, porque o que é bullying? É aquela briga do colégio, da hora do recreio? Não é, Eu acho que é quando já é uma situação repetitiva, em que um grupo coloca uma criança num lugar... É o pele, né, de antigamente. Lugar, exatamente. Né, e essa agressão repetitiva, quando existe essa relação desigual de poder, que vai realmente agredir a autoestima dessa criança, vai causar sofrimento. A gente, aqui no Brasil não se fala tanto, no exterior a gente vê muitos casos de suicídio, não só de adolescentes, mas crianças que cometem suicídio. A grande maioria delas abrem quadros de depressão, elas não conseguem lidar com essa situação, vem pensamento de suicídio e chega ao ponto de se matar, né? Sem contar transtornos ansiosos que podem ser desencadeados, síndromes do pânico. Então, por isso que é fundamental a gente saber diferenciar o que de fato é bullying, o que é, de repente, apenas uma briga entre estudantes, né? E intervir. O que mudou exatamente? Mudou a atitude da família? A família mais... ao não dar limite, ela cria uma pessoa mais agressiva? Acho também, porque acho que a criança hoje ela é bastante exigida também, por um lado, e por outro também, acho que as famílias são mais permissivas, ao mesmo tempo que cobram muito das crianças de hoje. Então, quando você diz, às vezes a criança está triste, o ambiente escola não é sempre tão feliz, não, para as crianças. Porque é o lugar que a criança chega e tem que aprender, não é tão simples, precisa de disciplina, de organização. Então, não é fazer tudo que quer na hora que gostaria. Limite, então, né? Então, e também se relacionar também não é uma coisa simples, né? Para a criança. Então, existem os conflitos, são inerentes mesmo, né? E o espaço da escola é onde eles mais aparecem, né? Os conflitos. Ô Leda, e tem uma coisa importante, os estudos internacionais mostram que crianças inseridas em ambientes caóticos, convivendo com pais agressivos, violentos, negligentes, a gente aprende por espelhamento. Então, uma criança que convive com um pai agressivo, com uma mãe agressiva, que resolve tudo com a violência, ela vai aprender isso como uma maneira correta de resolver os problemas e pode levar isso para a vida dela, para a escola, e reproduzir isso lá, né? E se o pai ou a mãe tem um comportamento também permissivo, tolerante com relação a essa violência, tanto que é muito comum, às vezes, a escola procura a família do agressor e a primeira postura da família é negar o problema. Não, meu filho não tem esse comportamento, né? Ele não fez isso, não é bem assim, né? E muitas vezes até em casa existe um incentivo, né? Com relação à violência, né? Isso a gente vê até na prática, né? Então, é uma questão realmente muito complexa. Por isso que quando a gente pensa em intervenção, eu sempre digo, a gente temos que fazer um casamento, né? A responsabilidade não é da escola apenas ou da família, é compartilhada, né? Toda a sociedade. Então tem que se trabalhar a escola, tem que se trabalhar a família, a criança, né? Os adolescentes, todo mundo, né? E a gente vai fazer um programa de uma forma continuada, da mesma forma que para trabalhar a prevenção de drogas, não basta fazer uma palestra, uma apresentação, tem que ser um programa continuado no dia a dia, tem que se trabalhar esses conceitos com a criança. Trabalhar conceitos de ética, de respeito, de saber respeitar a diferença de cada um também vai ter que ser feito no dia a dia. Como? Capacitando a família e a escola, para no dia a dia estar trabalhando esses conceitos. Olha só, eu Como gostaria... é que é? Chega no consultório essa questão? Chega no consultório, mas eu gostaria de trazer um outro foco dessa discussão hoje. O que acontece hoje? Hoje, esse mundo moderno, a mulher saiu de casa. E as famílias, às vezes, colocam muitas perspectivas em cima da escola. E que é uma questão que nos preocupa muito hoje. A gente tem discutido a questão da criança terceirizada.
precocemente uma criança com 6 meses e às vezes antes disso já é colocada em creche e às vezes fica muito tempo dentro de creche. Então isso a gente tem que chamar a atenção das famílias, porque as famílias têm que participar muito mais dessa convivência diária com as famílias. Então isso pode mostrar, foi falado aqui agora a questão do suicídio, quer dizer, saiu um trabalho recente mostrando que crianças que sofreram bullying na idade escolar têm muito mais chance de se suicidar no início da adolescência. E às vezes as famílias não percebem. E às vezes quando a família percebe, ela tem uma atitude até muito agressiva. Ela vai jogar a responsabilidade toda em cima da escola, numa tentativa de de tirar uma culpa que também tem uma responsabilidade da família. Eu acho que hoje o homem e a mulher estão trabalhando estão no mercado de trabalho, porém a gente tem que pensar que a gente, quando decide ter um filho, a gente tem que arranjar um tempo e um espaço para acompanhar os nossos filhos. Mas não é uma responsabilidade só da mulher? Não, eu estou falando da família. Eu concordo plenamente com você. A gente tem lutado muito. A mulher, mas o senhor mesmo disse assim, a mulher saiu de casa. Ela Não. sai de casa. Lógico. Ao longo dos realidade, anos, Porque em foi uma todas as realidade. classes, né? Antigamente, o homem era responsável pelo ganhar o dinheiro para sustentar a família e a mulher era para cuidar da criança, da família, ficar lá dentro de casa. Hoje o mundo mudou, então a responsabilidade hoje é dos dois. Eu quis dizer que houve essa mudança estrutural na família, porém a responsabilidade é dos dois. Quando nós começamos a discutir lá atrás a licença maternidade 6 meses, muita gente questionou, eu falei, não, a gente tem que primeiro proteger a mulher, porque nos primeiros 6 meses, porque quem amamenta é a mulher, mas depois a família tem que participar. Tanto é que hoje nos países desenvolvidos, principalmente nos países nórdicos, a licença maternidade 2 anos. E aí eles aconselham que os primeiros 6 meses sejam tirados pela mulher, mas depois que divida, que o pai tire uma parte dessa licença maternidade para que ele possa ficar com o filho também e a família se envolver. Então eu acho que, eu concordo plenamente com você, eu acho que a responsabilidade não é da mulher, a responsabilidade é da família. Porque eu falo isso, não é nem só para defender a mulher, mas é assim, a mulher às vezes não fica em casa, né? Trabalha, está numa luta, uma batalha. E às vezes a mulher fica em casa e não fica em casa. Ô, Leda, posso dar um Olha, exemplo? Leda, olha. Ela faz tanta coisa, Tem uma Vou dar um questão. exemplo. ela vai tantas vezes ao shopping, ela tem tantos encontros sociais, ela está tão ocupada, socialmente falando, Lógico. que eu não sei se seria melhor ela estar trabalhando, porque quem está trabalhando, em geral, arranja um tempo, né? Ô, Leda, Toda mãe que olha, Leda, trabalha fica muito tensa de ter um tempo para ficar com os filhos. Mas E a mãe eu está em vi casa, agora. ela relaxa um pouco. Eu vim agora de táxi, estava conversando com o motorista, ele me contou uma cena que ele ficou impressionado. Ele disse que pegou uma mulher, uma babá e uma criança de 3 anos. Aí a mulher precisou fazer uma compra, ele ficou 20 minutos com a babá e a criança dentro do carro de 3 anos, tudo tranquilo. Quando precisou entregar a compra em outro lugar e a babá saiu, a criança começou a desesperar porque queria babá, queria babá, queria babá. Quer dizer, você vê que a relação que a criança A segurança fez dela é a babá. foi com a babá. E isso é uma questão importante que a gente não pode abrir mão. Os primeiros 9 meses de vida, a criança precisa de alguém que se relaciona. E isso é fundamental. E não pode trocar essas pessoas. Porque a criança, ela precisa ter uma única pessoa, de preferência, que ela se relaciona. Hoje tem um trabalho que foi publicado esse ano ainda, mostrando que as crianças que têm um único cuidador, e aí não precisa ser exatamente a mãe, porque se a mãe tem algum problema, tem uma pessoa que cuida da criança. No início da vida, o hipotálamo, que é uma região importante do cérebro, aumenta e vai fazer com que essa criança tenha menos ansiedade, menos depressão, aprenda mais. Então, claro, não tem jeito. Isso aí tem que ser um tributo da mulher no primeiro ano de vida. A criança necessita muito da mãe. Claro que depois Mãe de ou 6... substituta, né? Ou substituta, mas olha só, mas o ideal Às vezes, é claro. que... Não, o ideal é que seja a mãe. Que seja a mãe. Mas mesmo, eu fico preocupada também quando a gente fala assim, o ideal é que seja a mãe. Mas eu fico imaginando
as trabalhadoras domésticas, assim, as empregadas, as faxineiras, elas levam mais desvantagem ainda, porque Claro, não elas tem têm dúvida. muitas horas de trânsito entre o trabalho, muito tempo de locomoção, né, entre o seu trabalho e a sua casa, gastam muito tempo, daí ficam menos ainda, e às vezes tem menos informação. E não tem E um às vezes cuidador para pessoas de ajudar, muita né? informação, como a gente chega em lá, geral, os é um nós, pais irmãozinho. gnósticos, e aquele caso da Noruega, aquele rapaz de Oslo, né? Ele tinha tudo, teoricamente, né? Sim, mas isso... Não é? Agora, É complicado isso, é uma caixa de surpresa danada. Agora, A gente fica Leda, aqui teorizando, né? essa Mas sim, complexidade danado. mesmo, né? mas isso... Do ser humano, né? Você vai ver exemplos... Que ele né, pode, que às vezes igual não- como aquele rapaz aqui que fez a tragédia aqui no Rio. É. Ah, ele teve bullying, sofreu bullying. Sei, tanta gente sofre bullying e não fica assim, né? porque tem também a Tinha uma resiliência, doença né? de base, Eu acho que... né, a esquizofrenia, Que- ele até ambientou a doença dele, a esquizofrenia, ele ambientou no bullying que ele sofreu na infância, né? Tanto que ele cometeu o ato no mês de aniversário da escola, ele estudou a escola, ele focou as meninas, que provavelmente de quem ele sofria mais Ele bullying, foi né? mais rejeitado. Mas foi uma doença de base gravíssima, esquizofrenia, que realmente levou isso. Agora, posso dar um exemplo prático que casa bem com o que o doutor Eduardo falou e a doutora Heloísa também, né? É uma realidade, o pai está fora trabalhando, a mãe também, isso não vai mudar, não é para se sentir culpado, tudo bem. Mas Vamos sente, pensar mãe nessa adora uma questão culpa, de né? olhar nos olhos do filho e Muito conversar e mais saber que o como é pai, que foi né? o dia. O pai não fica culpado, né? Pois é, Porque, historicamente ele está liberado para sair o dia sim. inteiro. Mas o que acontece? Vamos pensar em refeição. Né? Você fala, você consegue fazer refeição com seu filho? Ah, não, trabalho o dia inteiro, saio cedo, volto à noite, não consigo. Né? Que é o momento que você consegue olhar nos olhos do filho, como é que foi seu dia, né? Tentar entender o que está passando na cabeça dela, tal. Tudo bem. Vamos pensar no final de semana, sábado, domingo. Nós estamos falando aí de pelo menos 6 refeições diárias. Né? Café, almoço e janta, sem contar o lanche da tarde. Quantas refeições você faz com seu filho no final de semana? Ah, nenhuma. Um quer brincar no computador, outro está jogando videogame, a mãe dorme até mais tarde, o pai sai para jogar futebol, e aí? Né? Quer dizer, nem no final de semana existe esse momento do diálogo, para conversar, para saber como é que estão as coisas na escola, como é que foi o dia. Quer dizer, o que a gente tem que tentar trabalhar, já que não consegue ter muito tempo, é trabalhar a qualidade desse tempo. O pouco tempo que você tem, aproveita. Né? Interessante. É Tem mãe importante que não isso. leva nem ao pediatra, não tem? Tem. Essa E que nem pesquisa trabalha. que nós entrevistamos 1.432 crianças, uma das coisas que deixam elas felizes é fazer a refeição junto à família. As crianças gostam de fazer refeição junto com os pais. Então, isso que você está dizendo. O que a gente está discutindo aqui não é a mãe que precisa trabalhar. Isso é uma relação que a gente tem no consultório e a gente tem que proteger a mãe. Eu lembro de um grande professor que deu uma conferência agora sobre asma muito importante, um chileno que está nos Estados Unidos. Ele disse o seguinte: perguntaram para ele, e creche com infecção viral na criança? Ele falou assim: antes de nós sermos pediatra, nós temos que ser familiatra. E aí a gente tem que analisar. Eu não posso simplesmente, para uma criança que tem problema respiratório, que está indo na creche, sempre dizer assim: tire da creche, não coloque na creche. Eu tenho que arranjar soluções para essa família, eu tenho que envolver a família. Mas nós estamos falando aqui, Leda, daquelas mães, como você mesmo falou, às vezes não trabalham, tem tempo, e quando chegam à noite vão arranjar outros programas para não ficar com o filho. No final de semana arranjam outros programas. O que nós estamos falando é que as famílias precisam de ter compromisso com seus filhos. Claro que a gente não vai pedir para uma mãe e dizer assim: você não tem que trabalhar. Não é isso, a gente nunca vai fazer isso, porque a gente sabe das implicações. Mas se vira nos 30, né? A verdade é essa. E não pode culpabilizar a mulher. Eu sempre falo, e hoje a gente tem visto uma coisa interessante. Eu tenho recebido muito no meu consultório o casal, o pai, a mãe. Às vezes a mãe está no trabalho, o pai leva a criança no consultório. Quer dizer, quando você consegue envolver aquela família, tem aquela responsabilidade de criar aquela criança se torna mais feliz. Porque tudo isso que a gente está discutindo hoje, bullying, uso de droga, todas essas questões que estão matando os nossos jovens,
porque nós estamos diminuindo a mortalidade infantil, porém a mortalidade na adolescência por causas externas no Brasil ainda é muito alta. Isso é um problema sério que nós estamos enfrentando. Então nós precisamos chamar a atenção que a gente tem compromisso com os nossos filhos. A gente não pode colocar um filho e dizer o seguinte, não, isso é responsabilidade da escola. Eu pago lá, eu tenho dinheiro, e tem criança que fica na creche com 6 meses, 12, 13 horas. Nós precisamos fazer uma reflexão sobre isso. O sofrimento dessa criança é muito sério. Claro, vão ter umas que têm uma resiliência e vão até serem crianças normais, vamos dizer assim. Porém, outras Mas tem as mais frágeis. vão agredir muito. Mas eu queria voltar a ler do que você falou, porque eu concordo que é diferente, sim. Porque os pais vão, hoje em dia na escola os pais vão muito. Tem pais que têm mais possibilidade por conta do horário, vão. Mas fica sempre substituindo. E muitas vezes você ouve, né? Bom, a mãe não veio. Você não vai ouvir se o pai não veio, né? Mas a mãe não veio. Então fica mesmo muito mais em cima da mulher, sim. E a gente vê nessa classe que você trouxe, as mulheres assumem sozinhas. Sozinhas. Elas que bancam nessa questão do sofrimento da criança que sofre bullying na escola, eu sempre vejo pelo meu lado, enquanto nutricionista, as crianças gordinhas, né, que sofrem bastante com isso. E o que eu vejo muito no meu consultório é a mãe, ou o pai, ou o cuidador dessa criança, culpando a criança pela situação em que ela se encontra. Ela joga a responsabilidade pela alimentação inteiramente na criança. Mas quem faz supermercado é a mãe, Exatamente. né? Ela fala, mas eu Ela falo tá para disponível na ele que geladeira. não pode comer tal coisa, como se falar fosse o suficiente. A criança não tem maturidade para tomar esse tipo de decisão. Então, isso acontece em 99% A gente está das vendo famílias. isso na novela das 8. Tem um Das exemplo 9. bom ali. Tem um exemplo bom da Carminha, a relação da Carminha É. com a filha gordinha. O jeito que ela lida, péssima, né, né? Exatamente. Como ela se refere a ela, como ela... Exatamente. Nada vai ficar bom mesmo em você, O né? Ela bullying já vai dentro do de lama casa. logo. Não sei se Destrói isso a autoestima acontece dos filhos, dentro né? da Destrói a própria autoestima dos residência. Mas isso é uma outra situação que hoje a criança, quando eu digo Mãe que a também criança faz bullying, sofre, mãe também mãe pratica faz bullying. bullying. É o padrão que se tem hoje, né? Então, todos têm que ser, né, da mesma forma, né? Não tem esse lugar para as diferenças, né? Nos grupos. É interessante, Cláudia, às Então, vezes tem você está que ser. orientando a alimentação de uma criança que está obesa, conversando que vai ter que mudar o hábitos. E aí a mãe vê assim, tá vendo? Eu falei, não, senhora, eu estou falando é para a senhora, não é para ele, não. E muitas vezes a mãe é obesa também. Que uma criança que tem distúrbio nutricional, que tem obesidade, que é um problema seríssimo que nós estamos enfrentando hoje. Nós já resolvemos basicamente a desnutrição, tirando algumas coisas funcionais, carência de ferro, carência de cálcio, mas de uma maneira geral o problema é a obesidade. E se nós não trabalharmos a família como um todo, Nada funciona. nós não vamos conseguir estimular que os pais levem as crianças para brincar. Porque hoje, quer dizer, saiu um artigo recente agora de um psiquiatra londrino dizendo o seguinte, que criança não devia ver televisão até 3 anos de idade. Quer dizer, eu acho que ele está até um pouco drástico, mas a gente tem que diminuir essa exposição dos nossos filhos, que às vezes é uma babá eletrônica, que ele acalma, a criança fica lá naqueles desenhos e não fazem atividade física. A criança precisa se exercitar, a criança precisa conviver com a natureza. Claro que a gente tem dificuldade em alguns locais, mas a gente precisa buscar. Mas é por isso que a creche, não estou falando da criancinha de 6 meses, quer dizer, isso aí é uma necessidade também, porque também se deixar, hoje em dia babá é muito caro, então comparado com creche, Tá mais a creche bem acaba sendo mais atendida, né? barata. E também, às vezes, você dá, sei lá, uma sorte incrível, tem uma babá maravilhosa. E às vezes você dá uma falta de sorte e tem uma babá também inconveniente, que bate na criança. Toda hora a gente lê no jornal isso. Né, que o pai colocou uma câmera, daí viu a criança. Esses dias, esse fim de semana mesmo, eu vi um caso. Um pai colocou câmeras e flagrou a babá batendo na cabeça. Uma coisa horrorosa. Então, é tudo muito delicado. Cada caso é um caso, cada situação é uma situação e tal.
Mas se usar a televisão só como babá eletrônica, a criança vai comer, porque, não é? Ver televisão, primeiro que todos aqueles comerciais de sanduíches, de fast food, de redes de fast food. Mas o come o que não deve. Vai fazer o quê? Vai proibir o comercial também? Não, a gente tem tem legal, pela paisagem. Educação. Tem que diversificar. Eu acho que é educação. Aí essa Aquelas questão coisas do de limite, antigamente, né? De brincar no quintal, brincar no jardim, brincar na rua, que hoje em dia, quando tem, é o play. Olha, Mas também pode ser milhões de alternativas, né? Eu acho o seguinte, que você tem que ser, uma criança pequena, quando está na frente da televisão, tem que ter um adulto do lado, para ele poder até discutir com a criança e explicar com a criança certas questões. E também você tem que limitar. Hoje a gente limita em 2 horas o tempo de televisão para que as crianças possam fazer atividades, se mexerem. Tudo em excesso faz mal, tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Eu acho que a palavra é compromisso. Tem que ter um compromisso, né? Você vai ter filho, você vai ter que ter um compromisso. Vai ter que ter um tempo para isso. Né? Vai ter que pensar programar para isso. E encontrar essa pessoa. arranjar Uma um tempo. pessoa Ajustes, né? Eu tem creio que ajustar. Você não tem que perder tem tudo que da sua vida, ajustar. nem fazer todos os programas que você fazia antes. Né? Exatamente. Tem que arranjar um jeito ali de equilibrar. Eu vou, para equilibrar, vou pedir um intervalo, porque tem que pedir mesmo. A gente volta já já. E continua essa conversa, sem censura, no programa da TV Brasil. A gente estava aqui falando no intervalo daqueles meninos também, meninas também, que são os reizinhos da casa, né? Mandam, fazem tudo, insistem muito, porque sabem que vão ganhar também, né? Porque antigamente a gente insistia, mas sabe, tinha um não, e era um não, né? Agora o não é mais ou menos. Os pais são né? completamente permissivos, né? O filho pode tudo, é o rei da casa. A criança manda no pai, manda na mãe, manipula Aí todo mundo. Não pode dar certo. Não pode dar certo. Então é o limite, é o cuidado para acompanhar a criança e o compromisso, que aí você vai saber se ele sofre bullying ou não. Né? É a responsabilidade sobre isso. E o que faz uma criança feliz? Que a Sociedade Brasileira de Pediatria ouviu crianças brasileiras de 4 a 10 anos, uma pesquisa nacional, né? Pesquisa nacional. E o que Foram faz uma 131 criança municípios. Convívio com outras crianças e com a família. A questão que deixa a criança mais feliz é o dia do seu aniversário. E não foi porque ganha presente não, Leda, é porque ela reúne com os amigos, está com os amigos e com a família. Depois vem em segundo lugar, assim, importante, as crianças gostam muito de estar com os avós também. As crianças gostam muito de brincar com outras crianças. Claro que a pesquisa mostrou que 87% das crianças brincam sozinhas. Por quê? Porque também a família nuclear está diminuindo. Hoje o Brasil está quase nos níveis europeus, 1,8, 1,9 filho por mulher. Então você diminui o número de filhos numa família. Porém, as crianças ainda preferem as atividades sociais. A televisão foi uma coisa que as crianças gostam de assistir. Mas se você tiver uma outra questão, ela procura... Qualquer outro programa de brincar, de correr, ela sai. Principalmente com os amigos. As crianças gostam muito de quando pensam, ficam felizes quando pensam na mãe, quando pensam no pai. Então, isso foi uma questão interessante que a gente chegou... As crianças responderam mesmo que elas não são consumistas. As crianças, espontaneamente, não têm ali jogos eletrônicos, brinquedos super. O que as crianças gostam também de jogar bola, as crianças gostam de brincar de boneco, de brincar de pique-esconde. Quer dizer, foi muito interessante a gente... E as crianças gostam também da escola. Gostam, claro, da escola. A única coisa que elas gostam menos é quando elas têm que falar em público, falar na frente da sala. Mas elas gostam muito do recreio, gostam também demais das férias. É o que mais gosto. Quer dizer, então, O que você gosta na escola do recreio? gosta muito do recreio, mas gosta de fazer dever também em casa, algumas crianças. Interessante isso. Mas Porque essa faixa etária que o senhor fez a pesquisa... Foi de 4 a 10 anos. 10 anos. Porque essa idade gosta. Ainda gosta muito da escola. De 4 né? a 10 anos. Que é a faixa que eu trabalho, E gosto muito. isso foi um questionário francês, que já foi adaptado para o Brasil.
Então ele foi, e você tem aquelas carinhas de muito alegre e muito triste passando pelo meio. Foram 26 perguntas que nós fizemos para as crianças, os pesquisadores fizeram. Então foi um trabalho muito interessante e as crianças gostam de ir para a escola, como você diz. As que estão fora da escola se sentem tristes. Você vê eu jogar bola, E ele se entusiasma. primeiríssimo lugar, isso é velhíssimo, né? Não Mas é, ele não é se nem entusiasma moderno, muito né? com- Jogar bola é eterno, 33% gosta de jogar bola. De brincar de boneco ou de boneco, 28%. Assistir TV, 26%. Andar de bicicleta, 19%. Você vê que nem tudo está perdido. Não. O pega-pega ficou com 17%. Empataram em 14%, esconde-esconde, brincar de carrinho e videogame. Tá tudo bem, não é? Não tá Eu mal. acho que sim, eu acho que nós Estamos bem normais, né? Nós estamos bem normais. Eu acho que a gente precisa realmente Eu disseminar acho isso o para que que a as escola famílias... precisa pensar é por que acontece depois. Porque nessa faixa etária eles gostam muito mesmo. Tem uma curiosidade enorme, fazer um trabalho, se envolvem com qualquer tipo de proposta que a gente faz. Feira de E a ciências, gente então, fica, né? tivemos agora sábado. E o Não que fica acontece com o José ensino Jardim. médio? O que Mas acontece uma no ensino maravilha. médio? Pois Que é, muda a a gente até percepção sabe, o povo delas. pode imaginar o que acontece, né? Outros Essa interesses, pressão né? social, essa pressão que está vindo muito em cima da escola, né? Com esse rigor cada vez maior, né? Com esses exames, o vestibular, isso tudo que é... Quer dizer, a competitividade, Isso aí eu acho que a agonia, né? vai Ter que ser deixando o melhor que o outro, adolescente e vai uma pressão muito você vai sabe, grande. mudando, né? É a conceito- pressão que está a mudando. pressão muito a- grande, o sim. É uma conceito. questão interessante quando a gente fala nesse conceito de felicidade, uma coisa prática. Você vira para uma criança e pergunta, você é feliz? Na hora a criança responde. Normalmente vai falar sim, sou, e vai falar o motivo. Pode até falar que não, mas ela responde na hora. Pergunta para um adulto, você é feliz? Se eu sou feliz... Uma complicação. Ai, não sei, deixa eu pensar. Então, assim, a criança responde no ato. Muito complicado. O adulto Mas tem, pro o adulto adulto é tem muito dificuldade de responder e ele Gente, fica incomodado viver é com muito isso. difícil, crescer é muito E difícil. olha que coisa interessante. Ele começa a nessa pensar e fica idade, incomodado com isso. A criança gosta muito de ver a sua imagem. Ela se sente bem quando ela vê a sua fotografia. E ela faz uma boa imagem dela quando ela crescer. Ela se projeta um adulto bem nessa idade. Então nós precisamos, isso é uma responsabilidade muito grande para a escola e para a família. Aí de você fazer com que essa criança entre na adolescência e continue com essa alegria de viver. Com essa, Esse é o desafio. Esse é o É grande um desafio. grande desafio. Esse é o grande desafio que nós temos. Porque hoje a gente sabe que uma criança, quando você tem uma estrutura, e a gente estava conversando ali no intervalo, antes de começar, Leda, e nós estávamos dizendo o seguinte, que tudo começa ainda lá atrás, na pré-escola. Se você tem um bebê, que ele é bem estimulado, que ele é estimulado prazerosamente, porque nesses primeiros 3 a 6 anos de vida, o desenvolvimento do cérebro é um negócio vertiginoso. Se formam muitas conexões neuronais. E depois essas conexões vão desaparecendo. E vão ficar aquelas que foram bem formadas. Por isso que hoje nós temos um problema muito sério. A nossa pedagoga aqui conhece isso mais de perto do que a gente. As crianças hoje na idade escolar estão abandonando a escola. Por quê? Não conseguem aprender. Ela já Porque é nós condenada antes de perdemos entrar na escola. o início da vida. James Heckel, que é um grande economista, que foi prêmio Nobel, ele disse o seguinte, que cada dólar investido na primeira infância traz de retorno 17 dólares. E aí a gente ainda tem uma preocupação grande hoje. Só 30% das crianças do percentil mais pobre da população têm acesso à creche. E qual é o problema? Se fosse o percentil maior, eu poderia dizer o seguinte, não, mas ele tem um estímulo dentro de casa. Porque os meus netos, quando eu estou no final de semana e os pais precisam sair por qualquer motivo, fica lá em casa, nós estimulamos, nós jogamos bola com ele, brincamos, conversamos. Mas a população muito pobre, que foi negligenciada quando criança, não sabe estimular essas crianças. Não tem vocabulário. E também não foi estimulado. Não foram estimulados. Não teve essa Então, nós temos uma responsabilidade muito grande.
O Brasil hoje, ele está com um problema sério de ocupar espaço no mercado de trabalho, empregos de níveis mais elevados. Por quê? Porque a nossa juventude, grande parte dela, está com dificuldade de assumir essas funções. Eu tenho uma amiga que fala, quando ela quer se referir a uma pessoa que ela considera de uma educação, que não teve educação, independente do dinheiro, da economia, da classe econômica. Uma pessoa mal educada, pode ser rica ou pobre, ela diz assim, esse não tomou chá na infância. Talvez seja falta de leite na infância. É isso aí, o chá, né? o chá que mas o chá da educação e o leite dá o cálcio, né? O leite deve dar o cálcio dessas conexões. É isso aí, mas o que é mais interessante, a maioria dessas conexões, elas desenvolvem pelo afeto. A criança precisa de uma afeto. coisa que me chamou a atenção na pesquisa da Sociedade Brasileira de Pediatria é que diz que 47% das crianças, 47%, ficam tristes ou muito tristes quando brincam sozinhos. Você vê. E essas loucura conexões? É por isso que... Mas nós Então a somos criança um pode ser o reizinho mesmo, né? O riquinho. Lembra do riquinho do desenho? Do gibi? Ele tem todos os brinquedos, mas ele está brincando sozinho. Então isso deve pesar contra, né? Porque nós somos um ser social. Nós precisamos nós vamos crescer em conjunto, em comunidade. A importância do grupo. Do né? grupo. E aquela criança que não passa pela educação infantil, ela queima essa etapa, ela não é estimulada, ela não vai ter o mesmo desempenho acadêmico que ela teria se tivesse passado pela educação infantil. Esse período de estimulação, você sabe quantos... Educação infantil, que você fala não no colégio. A gente chama de pré-escola. Não, seria pré-escola, educação infantil, né? Agora, quando a gente mas fala que pode ser também incentivado em casa. Também, Pode, sem dúvida. Sem dúvida. Né? Agora, você sabe quantas conexões neuronais são realizadas por segundo nesse cérebro bem estimulado? Cerca de 800 novas conexões. Quer dizer, a cada segundo são 800 novas conexões axoniais e dendríticas. Então, quer dizer... essa criança ela já é condenada, essa criança pobre que não vai à escola, ela já é condenada academicamente, com 5, 6 anos de idade, ela muitas vezes já está condenada. Ela não recebeu um estímulo até os 6 anos de idade, ela vai ter um desempenho acadêmico, um desempenho intelectual muito aquém do que ela teria. Desempenho cognitivo, motor, quer dizer... Mas ao mesmo Agora, tempo... eu acredito que é resgate. Eu acho que ela tem possibilidade, sim, mesmo que ela não tenha sido. O problema é que a escola é que tem que estar preparada na hora que recebe essa criança e ter consciência que essa criança vem. A gente tem um exemplo as crianças têm a mesma bagagem. A Heloísa faz um trabalho nas duas pontas, né? Ela faz um trabalho numa escola classe média, de classe média, média alta e numa escola, onde num grupo com as professoras, formação de professor de educação infantil, que são professoras que têm que estar envolvidas em creches ou municipais ou de comunidades. Então, a gente trabalha com 25 comunidades. E elas percebem essa necessidade? Muito interessante, porque essas pessoas que vêm a nós para se preparar, porque elas não têm terceiro grau, são professoras de creche só com ensino médio, né? E elas vêm com um desejo enorme, né, de estar se preparando. Por isso que essa capacitação é fundamental, né? Que muitas vezes o educador, ele tem um nível também baixo, muitas vezes. Essa capacitação do educador é fundamental. Por isso a importância de estar capacitando, porque o professor que recebe essa vontade de aprender. Elas trabalham o dia inteiro numa creche com turmas, às vezes, de 30, 40 crianças, imagina. E vão para esse curso à noite de 7 a 10 da noite, todos os dias. Essa formação é fundamental, a pessoa precisa querer, né? Precisa estar comprometida com essa melhoria, né, do conhecimento. A gente falou aqui do Manual Anti-Bullying para alunos, pais e professores, do Gustavo Teixeira. E temos ainda vamos falar até o final do programa, do que se você sabe o que é déficit de atenção com os desatentos e os hiperativos, que aliás tem outra coisa que foi descoberta recentemente, né, os hiperativos. Não, na verdade, com visibilidade, mídia, porque assim, agora tudo é hiperatividade. Mas eu quero falar um pouquinho com a Cláudia. Tudo é bullying, porque tudo é radical, né? Quando descobre, fica todo mundo apegado, né? Porque sempre existiu, né? Só que temos que olhar com outros olhos, né? Eu gostei muito dessa pesquisa. Tá aí. E eu adoro o dia do aniversário até hoje.
E quando eu era criança também eu gostava. Porque quando eu fico adulto, as pessoas falam, não gosto do dia do meu aniversário. Eu adoro. Bobagem. É uma coisa tão boa. Eu tenho que ter bolo e parabéns. É todo claro. ano. E esse negócio de envelhecer é outra opção muito pior, né? Então é melhor envelhecer sim, né? Fazer aniversário, sim. Eu gosto. Ô, Cláudia, e tem solução assim para a alimentação ser uma... agir como elemento de interação, quer dizer, não só ser assim, come isso, porque já viu o coelho de óculos, então come cenoura, sem ser só essa... Claro que sim. A alimentação, ela está incluída em tudo que foi conversado aqui, creio eu. Por exemplo, a escola, ela pode ter um papel muito importante em utilizar a alimentação para poder estar unindo as crianças, para poder estar passando uma mensagem de saúde. As famílias, o núcleo familiar, ele pode estar unido nas refeições, como a gente estava conversando anteriormente. E isso ajuda muito a criança no crescimento dela e para a vida futura também. Isso é muito importante. E eu até estava achando interessante vocês dois falando sobre as sinapses, né, as ligações neuronais, porque eu creio que está muito ligado com a educação nutricional também da criança. Por exemplo, até os 2 anos de idade, a mãe ela se preocupa mais, a mãe genérica, né, aquela pessoa que cuida de uma criança pequena, ela se preocupa mais com a qualidade da alimentação que essa criança está recebendo. Então, legumes, escuta tudo que o pediatra diz, põe lá a carninha, legumes, o leite, faz tudo direitinho. A partir dos 2 anos, ou às vezes um pouco menos, quando a criança começa a participar da refeição familiar, aí esquece-se tudo. Então, essas conexões que possam ter sido formadas nesse período, né, até inconsciente da criança, se não for continuamente, né, reiterado, isso daí ela vai perder. É a hora que a criança fala, não, eu não gosto para aquilo que ela não comeu, que ela nunca experimentou. Ela olha e fala, não, eu não gosto disso. Ah, mas você comia antes na sua sopa. Não, não gosto. E pronto, e ponto final. Então, assim, isso aqui é muito interessante. Eu acho que essas conexões... Como é que faz fazer gostar? Como é que faz? Ai, tem um monte de técnicas. É muito legal, é muito divertido até muito prazeroso para a família que realmente... Que come lá na sua casa? Que é realmente... É uma dificuldade. É mesmo? Mas em todo lugar, né? Mas eu também acho que Olha, difícil. não, Tem aquele garotinho da propaganda, né? a gente vai tem aquele insistir. garotinho do comercial que fica sentado no carrinho e pede a mãe para comprar o brócoli. Só tem aquele. Mas é só é único. Foi o texto que aquele garoto decorou. Não, Porque muito, tudo é muito difícil com trabalhoso, mas que é possível, Por exemplo, se você tem uma relação legal com seu filho, você pode criar fantasias. A criança vive num mundo colorido, gente, um mundo muito gostoso de você explorar. E a alimentação está dentro disso daí. Então, uma das técnicas seria enfeitar pratinhos, não todos os dias, uma alimentação, um dia especial, que você fizer um prato coloridinho para ele, ou deixar que ele faça, fazer compra no supermercado, deixar que ele escolha Sistema de a cenoura. recompensa, eventualmente, pode ser. Recompensa, eu já acho não. Recompensa, castigo, tem que ser assim Técnica tudo muito comportamental ajuda natural. também. Se comer tudo, ganha sobremesa. Mas o seu lembra de tudo, né? Isso me lembra eu fazia um aviãozinho para você comer, não lembra isso? O importante é você, a família ter aquilo que ela preconiza para a criança, ela fazer para ela. Exatamente, o espelho Essa é a grande tem que ter. dificuldade que às vezes você tem. Porque os pais, às vezes, estão acostumados com alimentação não saudável e querem que os filhos tenham alimentação saudável. Quer dizer, isso é uma coisa complicada às vezes. Mas aí o filho às vezes escolhe só um tipo de alimentação, mas por isso é um exemplo. trabalho. Eu adoro chocolate, meus filhos adoram chocolate também. Não, mas aí algumas coisas você não vai... Mas ninguém pode viver só de chocolate, né? Encontrar aquilo que é saudável, não ter aquilo que não é saudável. Isso é um trabalho, por exemplo. A gente sugere que a criança, no primeiro ano de vida,
não entra em contato com doces. Não precisa. Não precisa, ela não tem necessidade nenhuma. E hoje, muito mais importante que a gente descobriu é que o que a mãe come durante a gestação vai influenciar também o apetite do neném, mas vai influenciar a saúde do filho ao longo de sua vida. As doenças crônicas hoje começam dentro do útero. Hipertensão, diabetes, câncer. A gente já sai programado, então nós temos que cuidar dessa alimentação no primeiro ano de vida. Quando a gente preconiza aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, é porque isso protege a criança da obesidade, protege a criança de doença crônica no futuro. E a criança que mama no peito, ela tem mais facilidade para aceitar outros tipos de alimento. Evidentemente, isso entra limite, entra o ambiente familiar, a relação do pai com a mãe, a família. Tudo que a gente estava conversando. Tudo isso que nós estamos... Nada é estanque, nada funciona, não é? Agora Então, deixa eu mostrar umas soluções, umas sugestões visuais, do ponto de vista visual do livro da Cláudia. O livro da Cláudia é esse, chama Comida de Criança. Ajude seu filho a se alimentar bem. Eu acho que essa foto e esse prato já são uma brincadeira divertidíssima, né? Sim. Que também não é tão difícil assim de fazer. Meus filhos ajudaram. Né? Deve ser bacana fazer até, né? É claro que não é todo dia, que ninguém vai ter tempo para fazer isso todo dia. Porque aí cai na rotina. E também não tem graça, né? Todo dia vamos fazer aquele prato com a orelha almofada. Eles gostam de novo. Vai ver, mamãe, com essa novo. chatice. Sim. Né? Porque vira tudo que é rotina, fica chato. Mas há a possibilidade de se apresentar um prato, né? A apresentação da comida, olha esse aqui. Que tem a ver, né? É simpático, é bonito. Né, comem bem, teoricamente. Aqui um mix de grãos, que é quase irresistível, né? Pela cor. Principalmente para a criança que está aprendendo a dizendo? pegar a pinça, comer grãos, eles gostam bastante. O que você falou que é? Quando a criança está aprendendo... Os franceses, eles primam muito pela beleza do prato. Então, a criança come com os olhos também. Então, o arroz, feijão desmaiado lá não vai chamar a atenção da criança. Tem que ter alguma coisa colorida. O legume cozido no vapor, ele é mais colorido, mais cheiroso. Dá uma vista melhor, tem até a textura. Sem graça, pepino. Olha aqui como ficou bonito. Mas na sua experiência, tem uma faixa etária que é mais difícil, que eles vêm comendo bem... Quando são menorzinhos, depois quando chega a 7 anos, começa a ficar... antes. Mais difícil, 2 anos, ele já fala, aí já quer vontade própria. Já fala, não quero, não quero. Lá em casa, houve a influência da minha filha mais velha. Ela come, a alimentação é mais ou menos, vamos dizer assim. E o outro pequenininho comia de qualquer coisa. Quando ele fez 2 anos, ele começou a imitar a mais velha. Exatamente. Por isso essa questão do espelhamento. A questão do exemplo dos pais é fundamental. Exatamente. Né? Quer dizer, se o pai se alimenta mal, a mãe se alimenta mal, o que está disponível na dispensa. Ontem eu tive um exemplo. Faz compra, né? Ele está dizendo que não adianta eles comerem bem, porque aí ele também... Aí tem um irmão influenciando o outro. É uma guerra. É diária, é uma coisa... Ontem eu tive um exemplo disso na minha família. Nós estávamos almoçando num restaurante, o prato-chefe do restaurante era um filé, arroz e cenouras. E a cenoura estava muito boa, e meus filhos comem, né? E a gente lá, nossa, melhor do prato tá a cenoura. E a gente olhou para a mesa do lado, tinha umas 8 pessoas e o garçom recolhendo as cenouras intocadas. Aí a gente olhou um para o outro, assim, a gente brigando por causa das cenouras e o prato do lado. Então, assim, eles comem, porque eu e meu marido, a gente come também tudo que eu tenho, que eu falo aí, eu faço. E meus filhos aprenderam, desde pequenininhos, comem de aprende. tudo. E eu trabalho também, e eu também não tenho tempo. Claro, é só você ensinar que ele aprende. Exatamente. Agora, tem que ter um certo empenho. Tem que ter. E paciência, vamos paciência. não é um mate-bota. Você fala 800 vezes isso. Exatamente. E o dia que não quer... Tudo bem, sem recompensa, sem premiação, sem castigo. No outro dia você dançou tenta aqui novamente. na premiação. Recolhe o seu trem de pouso porque dançou na premiação. Mas a Cláudia tem sugestões, a gente até vai pedir a ela para colocar no site do programa 2 receitas.
uma de quibe escondido, que eu vou mostrar aqui, e uma de bolo de beterraba. Primeiro eu vou mostrar o bolo, porque parece um bolo, né, comum. Parece um bolo comum. Um bolo. Ele só fica mais cor-de-rosinha Claro, do fica que um mais bolo engraçado de até. baunilha. Bolo de cenoura E- também é bom, né? Bolo de cenoura é bom. é muito Esse bom. de beterraba eu nunca tinha ouvido falar, por isso que eu achei engraçado. muito Agora, já ouvi muito assim, colocar beterraba na... Mas isso é datado também, é da minha... No feijão? É. Isso é Essa antigo. eu já Vai. conheço também. Que é Vai datadíssima, também, né? vai Vai. também, fica ótimo. E aí tem o quibe, tá aqui, ó. É um quibe escondido recheado. Ele é o quibe, mas ele tem uma xícara de cenoura, abobrinha e beterraba triturados, né, na Sim. massa. Sim. Aí ele aparece, de vez em quando dá uma pinta, assim, aparece um pouquinho, mas vale isso também, Tranquilo, né? vale. Disfarçar, já que não come, disfarce. Olha, o disfarce, ele é muito bem-vindo desde que a mãe também ofereça o alimento natural para a criança ver. A criança tem que saber o que ela está comendo. Ela tem que saber que aquilo que ela gostou tem cenoura, tem beterraba e tem abobrinha. Isso facilita que na próxima refeição que tenha esses alimentos, ela já reconheceu. Ah, não é tão ruim, é gostoso. Então, a mãe tem que contar e tem que apresentar esses alimentos de outras formas. Vale a cenoura raladinha, vale crua, vale cozida, vale em rodelinha, vale como petisco, vale no jantar. Tem que estimular de todas Vale as até formas. torradinha no patê, né? Que eu vi aqui Tudo, que tem um patê, patêzinho que sim. você faz, ó. Que Sim, tem, a mesma técnica. Que tem legume cru. Exatamente. Tem tudo, o bonito também ajuda muito, né? Ah, Você estimula vê, esse aqui bastante. são só umas frutas, só que São são umas frutas. frutas. Aí já tem um Espetadinhas. bolinho ali, né? Já faz uma Exatamente. graça, espetando. Tudo isso estimula visualmente, estimula até as papilas gustativas, a criança saliva, né, de ver um prato bonito, isso estimula que ela experimente. E o hábito também de Tem uma fazer proposta de uma experimentar. farofa de linhaça da orelha. Que é uma delícia. Minha filha ama essa farofa de linhaça porque vai castanha do Pará, vai gergelim torrado, então ela fica com gostinho de amendoim, uma delícia. Muito bom. E é uma vamos alternativa. Tentar levar para as crianças. Muito bom. A minha filhinha de 6 aninhos já come desde os 4, adora. Acho Mas muito às vezes as saboroso. crianças comem melhor um pouco na escola também, quando a escola tem essa proposta, né? Sim. Junta várias crianças junto. Eu faço trabalho com Não é? várias escolas nesse sentido e elas comem. Comem doce de jiló, tomam suco de alface, todas coisas assim muito diferentes que eu levo, não que precise disso, mas eu sempre levo para que elas vejam que é possível comer gostoso, com prazer, mesmo sendo de uma forma saudável. Mesmo que não seja hambúrguer com fritas, né? Mesmo que não seja Isso é um hambúrguer com desafio que a gente tem hoje, que apesar de em alguns municípios ou estados você ter uma legislação de alimento dentro da escola, você tem muita dificuldade, às vezes, de preparar aquela merenda para a criança levar para a escola. Porque, às vezes, você tem alimentos realmente na escola, alimentos com excesso de gordura, excesso de sal. Quer dizer, uma pesquisa recente aí mostrou que o brasileiro, de uma maneira geral, consome sal em excesso. E as crianças também. mais que o dobro. Mais que o eu dobro. deveria. Isso vai Mas é levar... muito também da industrialização, né? Isso, a gente da comida precisa- industrializada. Não, comida mais industrializada é o que Se a tem mais. gente olhar a quantidade de sódio de um molho de tomate, você sai correndo. Você vê, o sal que você incrível. põe na comida é o que contribui em menor quantidade com o total de sal que Porque você todo o tem resto tem no muito alimento. sal. Então isso é uma questão complicada hoje. E é uma questão cultural. Eu até cito no livro que a gente deve mudar os nossos paradigmas alimentares. Assim, quando a gente fala de alimentação, a primeira reação que eu tenho é a que vocês tiveram, que mas é muito difícil. É muito difícil. Não dá. A criança... Sim, é cultural. Essa coisa do sal que Infelizmente você é tava cultural. Essa coisa do sal que vocês estavam falando, na França, você pede a comida bem sem sal, você coloca Sim. do jeito que você quer, né? Sim, e por quê? Porque na França, a maior parte das pessoas, dos franceses mesmo, se alimentam em casa. Eles acham ir para um restaurante é eventual. Então, eles se alimentam uma em outra casa. Então, importância para que se dá à eles, comida também, comida industrializada, onde já se viu. Lá você escolhe os seus alimentos, você vai na feira, nos mercados, você vai escolher uma fruta,
o vendedor pergunta para quando que você vai comer. É para hoje, para amanhã. E ele escolhe na maturação correta para você levar. Então, eles conhecem os alimentos e eles buscam os alimentos de safra, o São alimento... as nossas frutas, né? Claro, Exatamente. Né? Nosso açaí, nossa... As frutas deles. Nossa e eles se graviola. alimentam com manteiga, com mais em quantidade pequenininha, pequenas Por isso tem um monte de quantidades livro, e né? muitas Porque as francesas não verduras. engordam, a dieta dos come franceses. né? Tem um monte, Tudo por conta muito disso. interessante. Ó, a gente vai colocar no nosso site, então, desculpa, o bolo de beterraba e o quibe escondido recheado, tá? Tá ótimo. Pegando carona no seu livro. Tá ótimo. Então, intervalo, a gente volta já já. A Milton de Holanda já está falando da alimentação. Você viu que vai ser daqui técnica em criança, especialista. Vai tomar um curso com a Luísa Protásio e vai tocar bandolim em colégio também. Intervalo, a gente volta já já. Sem censura do programa da TV Brasil. Depois de tudo isso, inclusive com direito a inventar pratos, a Milton de Holanda não vai desistir de tocar aqui hoje, não. Nem de falar do disco, não. Não, pelo contrário, adoro criança. Ele tem várias idades na casa dele, né? Tem. Pois é, eu estava ouvindo aqui e me lembrando que eu vi aqueles adesivos nos carros. Assim, você já abraçou o seu filho hoje, né? Não entendia muito isso. Depois que eu tive os meus filhos, que a gente entende. Na verdade, esse abraço significa muito mais do que um abraço, né? Ver se comeu bem, né? Ver se na escola não está tendo um conflito, né? Ver se fez o dever de casa direito. Quer dizer, eu digo isso também porque como eu viajo muito, eu tenho uma leve culpa de não estar, às vezes, aqui, né? No Rio, em casa. Mas aí procuro... E a sua casa onde é? Aqui? No Recreio. Ou em Brasília? Não, é No aqui Recreio, no Rio? aqui no Rio. E aí eu fico um pouco nesse conflito também, de quando chegar aqui em casa, não querer só ser o músico, mas querer ser o bom pai também, estar ali cuidando, participando e tudo. Então por isso que eu estou ouvindo aqui e estou adorando a conversa. Mas músico também tende a agregar, né? Porque fica tocando, fica um pouco em casa. Sim. Quando fica em casa, fica mesmo. Sim, esse inclusive é um dos métodos que eu utilizo para o bem-estar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, com a música, porque foi assim, inclusive, que eu aprendi a música. Meu pai gostava, quer dizer, gosta, né? E me colocou nesse caminho pelo simples prazer de estar tocando. Ele nunca imaginou que um dia eu seria profissional da música, né? E aí era eu no bandolim, meu irmão no violão de 7, meu pai no cavaquinho, aí vinham mais uns amigos, e eu me lembro que ele dizia isso também. Toca um instrumento que você vai fazer mais amigos, você vai estar com mais gente e tal, vai estar sempre esse ambiente musical. E tento passar isso também, de alguma maneira, para os filhos, né? Toco, o pequenininho gosta também, a Rafaela gosta de dançar. E, enfim, é o meu método que está mais perto de mim, é a música, e tem dado certo. Tem dado Funcionou certo. Com você, vai funcionar com tem ele. Funcionado porque, quer dizer, não sei se ele... Também não faço com o espírito de que eles sejam profissionais um dia. Eles vão decidir o que eles querem fazer da vida. Mas de manhã, aí eu acordo de manhã, eu penso naquele adesivo, o que eu fiz hoje para os meus filhos serem um pouquinho, crescerem um pouquinho mais e irem adiante na vida e terem prazer de fazer as coisas, né? E utilizo a música para isso, né? Uma coisa que se falou em escola e em tudo aqui, eu acho que está na hora, graças a uma opção de gente que trabalhou em favor disso, a gente vai voltar a ter música nas escolas, né? Então, acho que isso também é importante, você mostrar um caminho, porque a música, ela te faz viajar para um outro lugar, te faz conversar com outra pessoa sem você nunca, nem saber a língua daquela pessoa ali, você pode conversar com aquela pessoa. A música tem esse poder também. E se a criança tem um poder agregador importante. Se a criança tem essa possibilidade de, desde pequena, já poder conviver com isso... Não precisa tocar, porque nem todo mundo também tem paciência ou habilidade, ou sei lá, de ficar ali estudando, não sei o quê. Mas só de estar nesse meio já faz bem. Mas antigamente tinha aula de canto, tinha aula de música, tinha professor de flauta. Mas na escola nós temos. Pois é. Música, e agora ensino médio é obrigatório. É obrigatório, mas aí estão dando um tempo para a capacitação dos professores. Lá na depois escola já está acontecendo e está sendo belíssimo. Eles estão adaptar que distensiona muito, né? Muito, então, eles eu acho fizeram que deve agora, funcionar. deste ano, começando, já estão cantando. E os jovens hoje em dia, eles estão aprendendo inglês, por exemplo, estudando letra de música.
tá lendo mais, né? Tá tendo mais contato com letras e está estudando inglês, está estudando português através do estudo, de uma leitura de uma letra de música também. Então, isso é uma Mas coisa é legal, importante né? relaxar também, né? Tocar, É cantar. a sensibilidade, né? Relaxar a vida, um pouco. em geral, já tem a gente tem tanto conflito, tanta coisa para resolver e tudo. E a música relaxa E vai ter que mesmo. estudar muito, né, para ser alguma coisa, não é? Porque hoje, antigamente era assim, você fazia o segundo grau e fazia o terceiro grau, que era a faculdade. E aí né? acabava. Acabava, hoje em dia não acaba. É. Aí tem MBA, tem não sei o quê, tem não sei o quê, tem pós-graduação, pós-doutorado. Enfim, você vai ajudar muitos anos. A criança já nasce melhor relaxar com um a pouco. pressão de ser bem-sucedido financeiramente, socialmente, e tudo aquela pressão e ser o Ganhar melhor, dinheiro, do ser o melhor, e melhor, tudo. Isso. bonito, alto, magro, rico, Isso. é muita pressão. muita coisa. Aí que tá a dificuldade de ser feliz quando chega na Pois idade é, adulta. Quando aí- é criança é aí feliz, mas fica- na idade adulta Por vai ter isso que mais eu adorei dificuldade. descobrir A nessa cobrança é pesquisa muito que criança alta, gosta de pode ser brincar, mais de jogar simples, bola, né? não é? Gostei. De coisa assim, É. que bom, A né? criança, por Nem isso que ela tudo está responde de perdido. bate-pronto que é feliz. Né? Ai, meu Deus. E você anda brincando com instrumentos e com a música desde quando? Desde sempre? Desde sempre. Quantos anos? 20, 15, 12? Eu tenho 36, né? Eu comecei, meu primeiro bandolim eu ganhei tinha 5 anos de idade. 5 anos. Ai, que Presente do meu avô e tudo. ele já É uma tocava? coisa da família, né? Porque meu outro avô era maestro de banda do interior, lá do interior de Pernambuco, da cidade dele, Moreno, lá, né? E João Boquinha, meu avô. Então, esses dias eu vi uma João foto, Boquinha, muito uma foto bom. dele com aquele bigodinho fininho, assim, na frente da banda e tal. E meu tio lá atrás com saxofone, meu pai também. Quer dizer, meu pai desses dias veio me dizer que o avô dele, meu bisavô também era músico. Então foi uma coisa que foi natural, assim, da família. Só que ao mesmo tempo era uma coisa estranha e interessante, porque era eu e meu irmão pequenos tocando chorinho, né? Quer dizer, a época, na década de 80, quem estava fazendo sucesso era Legião Urbana, era Capital Inicial, era Barão Vermelho, era o rock brasileiro. E era estranho, duas crianças tocando chorinho. Né? Eu escapei por pouco de não sofrer bullying por causa disso. Porque era né? Mas aí como eu apareci na televisão, não sei o que, aí já Aí virava fez outra sucesso. coisa. É. Aí já virava outra coisa, mas desde pequeno, tocando e no colégio eu levava instrumento, brincava. Os meus amigos que são amigos hoje da época do colégio, a maioria foi por conta da ligação com a música também. É bacana isso, né? Foi um tempo feliz também, né? Sim. E aí eu tento trazer aquele tempo para hoje, né? Por esse tempo. É. Continuou fiel ao chorinho? Fiel, mas tem uns que acham que não. Algumas ações de infidelidade. Tem uns que acham que não, mas na verdade eu nasci dentro desse gênero, mas não levei ele, só toquei aquela coisa tradicional porque o Xinguinho já fez o que tinha que fazer, o Jacó já fez o que tinha que fazer, o Ernesto Nazaré também. E tem, eu tive influência de outros músicos não específicos do choro, né? Tom Jobim, Vila Lobos, outros do jazz americano, da música flamenca. E isso, de alguma maneira, aparece na minha música, então. Claro. Mas aí sempre tem aquela coisa do choro lá, sempre vai ter, porque o bandolim, o cara vê o bandolim, é chorinho, né? Às vezes até sou mal compreendido. Uma vez eu fui participar de um festival de choro aqui no Rio, lá no Circo Voador, aí toquei as minhas músicas quer dizer, tem alguma coisa de choro, mas não é só choro. E aí um cara gritou da plateia, cadê o choro? Pau da vida, né? E aí eu continuei seguindo do lado, só que aí um outro do lado dele já respondeu por mim, ele falou, vai chorar em casa. Quer dizer, eu passo por isso em todo lugar, às vezes, eu às vezes até fico meio preocupado, será que eu devo tocar uma coisa mais tradicional, ou não? Eu falei, não, o que o coração mandar vai, e isso é que toca as pessoas, independente do gênero ou do estilo. O importante é tocar bem, né? Isso você faz. Isso então, não vou te dizer que não é meu objetivo, porque na verdade, está sempre né, treinando, buscando a melhor sonoridade. Você fica o tempo todo com o instrumento? Bastante tempo. Todo dia, o máximo de tempo que eu posso. Não dá, porque também,
para administrar a carreira, eu preciso fazer coisas não musicais que também são importantes para a coisa andar, porque afinal de contas eu vivo o meu trabalho com a música, né? Então, não estou o dia inteiro, mas... Sim, e também para ganhar dinheiro com a música você tem que pegar avião. Isso toma muito tempo, né? Tem. Agora, semana passada mesmo. Fui para a Itália, e aí são 13 horas de ida, mais 13 de volta. Tem que chegar lá tranquilo, né? Feliz da vida, sem reclamar. E, quer dizer, também não vou ficar reclamando, né? Rebelde sem causa é a pior coisa que tem, mas... São 21 álbuns já. Isso. Esse é o 21º? Esse é o 21º, Mas eu já estou com outros já engatilhados. Isso é até um problema para mim também, na hora de divulgar um trabalho, porque eu estou divulgando esse, mas eu já estou pensando em outros, já compus. Agora mesmo, esses últimos 15 dias, eu fiz 14 músicas, uma atrás da outra, assim, sem parar. Como porque, assim, 14 músicas? Porque a cabeça não tem época que eu não faço nada, eu fico até meio deprimido, assim, pô, tá saindo nada. Né? Agora, por exemplo, veio uma enxurrada de ideia, assim, de coisa. Aí eu tô divulgando esse disco, vou tocar uma música desse disco, mas eu já tô com a cabeça na música que eu toquei ontem, que já vai ser de um outro trabalho, então... Aí, por isso que eu saio gravando também. Mas muda, assim, quer dizer, o que você vai tocar aqui não tem nada a ver, ou passeia? Não, tem a ver. Interage. Tem a ver. Tem a ver porque esse a CD essência vai da composição, como sou eu mesmo, então tem sempre aquela coisa que... O autoral tá ali. Mas a estética às vezes muda. Por exemplo, a estética desse disco é desse grupo, do quinteto, que é o terceiro Brasilianos, esse é o 3. É o quinteto que tem o André Vasconcelos, tem o Daniel Santiago, o Márcio Bahia e o Gabriel Grossi. Então, a estética, diria assim, mais próxima do jazz. Mas aí é choro, mas é choro jazz. Uma participação do Milton. E tem a participação maravilhosa do Milton, numa música que eu fiz inspirado na onda dele, nas composições dele, e homenageando aqueles painéis do Cândido Portinari, que ele fez para a ONU na época. Ele até depois passou 2 ou 3 anos pintando aqueles painéis enormes para ficarem na entrada da sede da ONU em Nova York. Vida e Morte, né? Guerra e Paz. Aí fiz essas 2 músicas que estão no disco também, que eu achei que tinha a ver com a estética das outras músicas, então eu vou compondo o disco dessa maneira, para ter uma história, que senão fica uma salada doida que pode ficar sem sentido. Bom, você vai pra lá ou vai tocar aqui mesmo? Posso ir pra lá, posso tocar aqui. Se bem que tem meu microfone lá. Então eu vou pro intervalo enquanto você vai pra lá e a gente volta com você lá, tá? Tem show também, né? Tem show, pois é, o lançamento esse disco foi produzido por mim e pelo Marcos Portinari. Ah, é? E a gente vai fazer o lançamento dia 1 e 2 agora de junho no Espaço Furnas, aqui no Rio. Tá certo. Então, intervalo, a gente volta já já. Sem Censura, um programa da TV Brasil. Então vamos abrir o bloco com a Milton de Holanda, né? Então eu vou tocar Guerra e Paz, essa que eu falei, que eu fiz inspirado nos painéis. Ótimo. Do Portinari.
Hoje falou dos brasilianos, do Brasilianos 3, que é esse CD que o Hamilton veio lançar aqui hoje. Falamos com o Dr. Gustavo Teixeira do Manual Anti-Bullying e nem chegamos a falar bem da hiperatividade. A hiperatividade é a desatenção? É a desatenção? O nome do diagnóstico é transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, sendo que existem pacientes que apresentam um predomínio de sintomas de desatenção, poucos sintomas de hiperatividade ou nenhum, enquanto outros pacientes podem apresentar um predomínio de sintomas de hiperatividade ou o mais comum que é o combinado, né? Crianças ou adolescentes que apresentam, são premiados, né, com sintomas de desatenção e hiperatividade. E no caso seriam aquelas crianças que apresentam um impacto maior, um prejuízo maior na sua vida acadêmica, social. Okay. E aí você confere aqui. O doutor Eduardo Vaz falou para a gente da pesquisa da Cidade Brasileira de Pediatria, muito bom. E Luísa conversou com a gente sobre tudo isso, sobre os limites, sobre a falta deles, os reizinhos. Tem um recado assim especial para as mães, os pais? Assim, o colégio não é o único responsável, então é você prestando atenção, quer dizer, a pedagoga, a psicóloga prestando atenção no colégio. Isso, mas eu... E a família em casa. Acho que sim, e acho também que hoje a gente às vezes responsabiliza muito, né? Porque a família não fez, a família não faz. E na minha experiência, eu vejo que a família quer muito acertar. Então, eu acho que essa parceria que eu acho que é importante. Ter confiança também na escola, né? Para que a gente possa juntos vencer essas dificuldades que hoje cada vez mais, né, a gente tem. E, ao mesmo tempo, vencer as dificuldades da mesa com a contribuição da Cláudia, né? Muito boa. Sim. Né? O importante, eu acho que o mais importante de tudo a respeito de alimentação de criança, o que mais os pais perguntam, como fazer uma criança comer bem legumes, verduras e frutas, é isso que eles falam. Então, o principal seria o exemplo. Família dando exemplo. Tá. E a família do Hamilton Jolão deu tanto exemplo de música que ele pegou a carreira, fez disso uma carreira linda, né? E eu vou agradecer a vocês por terem vindo, vou agradecer a vocês por estarem nos assistindo e vou entregar para ele encerrar para mim, ok? Bora. Então boa tá tarde, bom. boa noite, até amanhã. Obrigado, viu, Leda? Valeu.